Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez, estamos de volta, hein? Este é o segundo nesse 2024, fiquei um mês longe de vocês e com aquela ideia, paro ou não paro, mas vamos continuar. E hoje eu tenho o meu tema é sobre alguma coisa de arrepiar os cabelos, como se diz, é sobre o fim do mundo. E eu me lembro quando era moleque, eu sempre fui alguém que gostava de ler, e quando eu ia na casa do meu avô, no interior de São Paulo, para ser exato, lá na região de Tatuí, Torre de Pedra, e quando eu ia lá, eu via aqueles livros, e meu avô sempre preocupado com o fim do mundo. Naquela época se dizia Armagedon, a guerra do Armagedon, a volta de Cristo, e ele era testemunho de Jeová. E eu li aquilo e essa ideia de fim de mundo era alguma coisa que vivia um pouco na minha cabeça. E quando eu via alguma coisa estranha no céu, eu pensava, será que já é o fim do mundo? Vejam aí, eu já não sou mais criança, já passou muitos anos, mais do que vocês pensam, não vou dizer. E o mundo está aí. E o mundo está aí e continua. Só que agora existe um risco. Desta vez, não são apenas os religiosos profetas das desgraças, com suas previsões sempre falsas e erradas, desde o apóstolo João. Foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, com seu Apocalipse, aos norte-americanos Russell e Rutherford, que são os criadores justamente dos Testemunhos de Jeová, com suas datas do fim do mundo, variando a cada guerra, a cada movimento político que preocupava, vai ser o fim do mundo. Parece que ainda é, com os evangélicos, a mesma coisa. E para resumir, aos fake news dos setores evangélicos, né, dessas ideias de que vai haver o fim do mundo. Para resumir, temos os fake news dos evangélicos assustando seus seguidores com a próxima batalha do Armagedon. Mas isso daí, não é por aí, não. Desta vez, são os cientistas da Universidade de Chicago, criadores, em 1947, do relógio do fim do mundo, uma época considerada bastante instável. 47 foi logo depois do fim da Guerra Mundial, pois já existia a bomba atômica, responsável pela destruição das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Era o começo da Guerra Fria, com o temor dos russos e americanos destruírem o mundo com o emprego das armas atômicas numa terceira guerra mundial. Essas armas que eram ainda recentes. Houve novas guerras, principalmente na Ásia, como a do Vietnã, nas quais os russos e americanos se enfrentavam indiretamente. Porém, não se utilizou nunca a destruição atômica. Eles mesmos tinham medo disso daí. Porém, mesmo que utilizassem, o estrago seria enorme nos países atingidos, mas as proporções seriam limitadas, não seria o fim do mundo. Nessa época não se poderia falar em destruição de toda a humanidade vivendo no planeta. Passaram-se mais de 70 anos e, embora o relógio seja atualizado anualmente, esse relógio do fim do mundo que eu falei, o sinal de alarme não parecia próximo a soar. Sempre faltava algumas horas simbólicas, né? O relógio é simbólico e tem como hora fatal a meia-noite. A cada ano, os cientistas da Universidade de Chicago abastecem o relógio com as más informações, ou com as informações científicas consideradas capazes de influir no futuro do planeta. Nesses dias que eu estou falando com vocês, feita a atualização atual, o ponteiro de minutos repetiu a situação do ano passado, mostrando estar a apenas 90 segundos. 90 segundos, não 90 horas, nem minutos.
90 segundos da meia-noite, que é, de acordo com os cientistas, um momento perigoso, sem precedentes, que assinala, no caso do ponteiro chegar na meia-noite, o fim do mundo. Estamos mais perto de uma catástrofe global do que nunca, disse o presidente do Boletim dos Cientistas Atômicos, a presidente, Raquel Bronson. Por que essa visão alarmista de uma catástrofe global? Raquel Bronson explicou seus temores. A guerra na Ucrânia representa a ameaça constante de uma escalada nuclear. E o ataque de 7 de outubro e a guerra em Gaza são mais um exemplo dos horrores da guerra moderna, mesmo sem a escalada nuclear, lamentou Bronson. Os países que possuem armas nucleares estão aplicando programas de modernização que poderão levar a uma nova corrida às armas nucleares. Mas não é só. As anunciadas mudanças climáticas já estão se manifestando no planeta, com inundações, deslizamentos temporais, incêndios provocados pelo aumento da temperatura jamais ocorrido, jamais registrado na superfície do globo. Vocês já notaram aí no Brasil, aqui na Europa, a neve já não é tão resistente como antes, e quando cai, E existem competições que se faziam na neve que já estão sendo anuladas por falta de neve. Esse aquecimento da temperatura vem acelerando o derretimento das geleiras das montanhas e nos polos, com o consequente aumento do volume das águas nos mares e oceanos. Vai aumentando. Países, cidades e suas belas praias, que estão praticamente ao nível do mar, essas belas praias costeiras, estão ameaçados de desaparecerem inundados. A consequência com a diminuição de áreas habitáveis e produtivas será a migração em massa das populações dessas áreas invadidas pelas águas, com a criação de conflitos com os países menos afetados. Já não será nem imigração, poderá se transformar mesmo em tentativa de invasão. Essa perspectiva não tem sensibilizado as grandes indústrias e nem os países produtores de petróleo, numa espécie de insistência numa autodestruição movida pela ideia do lucro. O risco é de o mundo ser destruído por um aquecimento global auto-infligido. Se a Terra realmente for destruída com esse aquecimento que vem vindo, não podemos fazer muito trololó. Fomos nós, os homens, fomos nós, a humanidade, que criamos isso, que fizemos a Terra ser aquecida. Para muitos observadores, a outra ameaça grave poderá ser a reeleição do ex-presidente Donald Trump, que eu falei num outro boletim que gravei neste mês. Com uma personalidade instável, irascível e egocêntrica, Trump terá o poder de decidir a atualização de armas atômicas e a utilização dessas armas, provocando respostas capazes de incendiar o planeta. Até agora, ninguém joga, mas se houver um país que jogue uma arma atômica nuclear de alta destruição, vai receber de volta quem sabe o país que vai ser destruído, antes de ser destruído, joga por um foguete a arma que vai destruir o outro planeta. O outro perigo vem do Oriente Médio, com países como o Irã, governados por teocracias religiosas e organizações islamitas como o Hamas. Aqui um pequeno, entre parênteses, eu estou surpreso com esse processo, com essa ocorrência da islamização da esquerda. Vocês podem procurar em qualquer lugar, não existe nenhuma condenação da esquerda, a esquerda que é a mais ativa,
de tudo que está acontecendo em Gaza e de tudo que foi feito pelo Hamas, que tem objetivo de expansão e domínio mundial. A centelha capaz de incendiar o mundo poderá ocorrer nessa região. Outros fatores preocupantes são o retorno da extrema-direita na Europa, seu enxerto com grupos evangélicos nos Estados Unidos e no Brasil, o surgimento de uma islamização da esquerda entre intelectuais europeus e o retorno do antissemitismo. Vocês estão notando que o sol entra e vai? Eu fiz isso um pouco com esse interesse. Coloquei o meu aparelho um pouco no sol para vocês, já que eu ia falar de aquecimento, para vocês verem que eu estou no sol, aqui na Europa, onde, numa época como esta, os radiadores estão ligados, não estão, e as montanhas estão brancas, não estão, nem todas, algumas. Portanto, cuidado! Como diria meu avô, o fim do mundo vem aí. O Armagedon. Trump. Até lá, não se esqueça de curtir, partilhar, se inscrever, porque assim nós continuaremos comentando com vocês. E não se esqueçam que esses comentários são também publicados, já de uma outra maneira, sem brincadeiras, no Observatório da Imprensa, no Correio do Brasil, no site do Chumbo Gordo, na revista Que Será, no jornal Opinião. Portanto, cobre todo o Brasil. Um grande abraço e até a próxima. Continuamos!